E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, nessa oportunidade que a gente está criando aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre um aspecto não técnico, que ele tem influência, impacto direto no aspecto técnico do treinamento, da gestão do treino e até da execução, tá? Então, todos nós, corredores de distância, de trilha, de montanha, a gente convive nas nossas provas, nos desafios, nos treinos, a gente convive com desafios com algum nível de medo e insegurança. Como atleta, eu vivencio experiências de limite físico, de limite intelectual, de enfrentamento de situações de novidades e de longa exposição ambiental, e esses fatores diminuem o meu nível de controle das variáveis que eu preciso controlar na execução desses eventos, tá? E como treinador também, muitas vezes eu estou gerenciando o processo de enfrentamento de medo e inseguranças pessoais dos atletas, dos alunos, que são travestidos de treinamento esportivo. Isso a prática, a experiência me revela muitas vezes quando eu estou exercendo a minha prática profissional, tá? Eu posso confirmar para vocês que o assunto de hoje, que é o medo e a insegurança e seus impactos, eu posso confirmar que medo e insegurança, eles impactam profundamente na pessoa. Na forma como as pessoas falam, na forma como as pessoas agem, na forma como eles influenciam o estilo de vida, tá? Na forma como a gente faz nossas escolhas profissionais, na forma das nossas relações interpessoais e, claro, vai impactar também na prática esportiva. Então, medo e insegurança são uma matéria diária de estudo, apreciação, resolução de problemas nessa área, tá? E eu tenho me dedicado a procurar entender melhor, para que isso me traga habilidades que eu possa enfrentar melhor esses desafios quando se interpõem na minha prática profissional e na minha atuação como atleta também, nas situações de limite e de novidade que eu me exponho, tá? Além disso tudo que eu falei, o medo e a insegurança, eles podem deixar marcas físicas no corpo e posturais. Então, a gente consegue observar o medo e a insegurança estampado na expressão corporal da pessoa, tá? Eis que a gente frequentemente convive e vivencia choques de visão, pequenos conflitos, visto que planos e projetos esportivos, intenções, eles conduzem inevitavelmente a realidades de limite, a realidade de desenvolvimento, a realidade de novidade e, como eu falei, diminuição do controle das variáveis, onde a gente vai precisar se vestir de coragem e confiança. Então eu convido vocês a irem fazendo olhar sobre vocês mesmos enquanto eu vou abordando essa questão aqui, para que vocês também possam entender tanto na expressão de vocês, na vivência que vocês têm sobre seus medos e suas inseguranças, tanto como nas relações pessoais que vocês desenvolvem. Vocês vão poder ver isso tanto em vocês, como nas relações quando vocês se relacionam com outras pessoas, tá? E aí, eu falei para vocês aqui que há uma possibilidade de choque, de conflito entre a vontade de fazer uma prova,
a vontade de se submeter a um desafio, né? A intenção e o processo. Frequentemente, medo e insegurança, eles vão influenciar no processo, vão revelar um choque entre o desafiante e o processo de desafio, tá? E também com quem gerencia o processo, porque uma vez que eu pressupõe que eu vou fazer proposições e que vai haver uma relação, quem recebe isso com medo e insegurança vai proporcionar um choque, tanto com o processo, tanto como quem supervisiona, orienta esse processo, tá certo? E por vezes a pessoa que tem medo, que tem insegurança, ela tem certeza que ela está conseguindo esconder isso dos outros. Esse é o grande barato. Ela tem certeza que ela está velando isso, que ela está escondendo, quando na realidade, ao tentar esconder, ela está gritando o seu medo e a sua insegurança para o mundo. E não fica escondido isso, tá? Um pouquinho de sensibilidade faz revelar o medo e a insegurança. O que a gente vai ver lá na frente que já é a chave para a gente resolver algumas dessas coisas. Porque uma vez que você não consegue esconder o seu medo e insegurança, você tem um problema a menos, que é admitir e conviver com medo e insegurança de maneira que você supere. Tá certo? Muito bem. Por que o choque? Por que o conflito? Porque quem experimenta a coragem e a confiança, ele não ousa voltar atrás. Quem conquista a liberdade de não depender de medo e insegurança e das relações que medo e insegurança causam, ela se sente livre. E ela não vai olhar para trás, tá? Quem já superou o medo e a insegurança, ou quem está no processo de medo e insegurança, ele sente cheiro do medo e da insegurança do outro, tá? Você sente o cheiro, você enxerga de longe, você pressente, tá? E o medo e a insegurança são uma ameaça à superação de limites. Quem já está no processo, que já está no processo de superação, no processo de encarar limites, de romper limites, de conviver com novidades, conviver com menos controle, que inclusive é um dos fatores que mais gera medo e insegurança, é a falta de controle sobre o que está envolvido, né? Quem ultrapassou isso, quem deixou isso para trás, ele vai se comportar como quem não, entre aspas, suporta a possibilidade de novamente submeter suas condutas, seus pensamentos e suas escolhas ao medo e à insegurança. Então, para você saber, que o medo e a insegurança, eles infectam, tá? Muitas vezes a gente está em situações de grupo onde a pessoa que tem medo, ela começa a influenciar de medo o entorno para que todo mundo desça para o nível dela, e aí ela fica segura. Ou seja, já que todo mundo tem medo, eu tô num terreno onde eu consigo me dar bem. Isso é uma verdade que você precisa começar a olhar e perceber como as coisas acontecem, né? Então, quando a gente que já está saturado dessa realidade de medo e de insegurança se confronta novamente com situações em que as pessoas estão com medo e insegurança, essas pessoas vão ter
vão ter duas possibilidades. Uma é conviver com o medo do outro e se reinfectar, tá? Se contaminar novamente, ou bloquear o medo do outro e seguir em frente. Então, muitas vezes a gente vai ter situações de conflito. Seja em grupo, seja em relação interpessoal, onde quando coloca-se o medo e a insegurança em cima da mesa, isso vai gerar um conflito. E você acabou de entender porque às vezes a gente tem conflitos na gestão de medo e de insegurança. Conflitos pessoais quando no gerenciamento de medo e insegurança. Tá? Eu vou passar... Aí eu tenho pesquisado, tenho olhado várias coisas. E eu vou passar para você um pouquinho, sim, brevemente, como reconhecer os seus medos e as suas inseguranças, como eles se manifestam e te entregam pro seu entorno, tá? Então, na questão da linguagem, sempre que há uma proposição, a pessoa que se pauta pelo medo e a insegurança, ela vai responder com dúvida e numa expressão máxima com hipóteses catastróficas. Ela vai catastrofizar uma situação para tentar manter-se num nível onde ela consiga ter algum controle. As pessoas que têm medo e insegurança, elas evitam desafios, elas fogem dos limites e elas também não se permitem superações. Tá? Na questão corporal, o medo e a insegurança, por mais que você tente esconder, ele se revela de várias maneiras. E como a postura corporal fechada, tá? Ombros curvados e fechados para frente, olhar baixo e eventualmente até o valgo do joelho, assim, quando o joelhinho é fechado para frente, a gente pode relacionar aí com ou uma timidez grande ou medo e insegurança aflorados, tá? Então isso são marcas que essas emoções deixam no corpo, tá? Tensões musculares no pescoço, ombros, costas e panturrilhas são as partes assim, mais frequentes devido a esse desajuste postural. A gente vai ver que esse desajuste ele vai gerar um monte de consequências, tá? Uma delas são as tensões musculares, a menor eficiência biomecânica, porque essas tensões musculares geram rigidez e você passa a ter uma amplitude de movimento modificada. Então você vai mexer com toda a tensão muscular e você vai diminuir a eficiência biomecânica. Isso vai levar a mais fadiga, porque os movimentos vão passar a ser menos relaxados e você vai ter uma prevalência de posturas que vão prevalecer a isometria e a concentricidade das ações musculares, concêntrico. Isso também vai proporcionar dores de sobrecarga tanto na cervical como na torácica, por um lado, e por outro lado a gente vai ter um excesso de ação na planta do pé, que a gente vai chamar de agarre, essa necessidade de se agarrar com o pé no chão, devido muito a essa confusão postural e uma má distribuição do peso e que vai sobrecarregar a região dos pés, tá? Então essas são maneiras como a gente pode reconhecer o que já leva a gente a ter uma abordagem peculiar diante dessas situações, tá certo? E aí, nessa pesquisa que eu tenho feito e me aprofundado, eu acabei me deparando com esse livro aqui, que é A Coragem de Não Agradar, de dois autores japoneses, Ishiro Kishimi e Fumitake Koga, nome de comida japonesa, né? Como não poderia deixar de ser.
E depois eu até posso voltar porque eu tenho várias anotações muito legais sobre esse livro. Eu comprei porque eu vi nas minhas fontes e ele realmente é um livro fascinante, é um livro de filosofia que aborda questões tanto de filosofia como de psicologia, mas é uma narrativa clássica da filosofia que são os diálogos. Ele é feito na forma de um diálogo e é muito interessante perceber no personagem que é o inquieto, né? A gente tem um sábio e um inquieto. E nesse inquieto a gente perceber as visões, as limitações, a gente perceber como o medo e a insegurança se refletem na vida e no estilo de vida da pessoa, e a gente ir fazendo as nossas comparações com os nossos momentos de vida, as nossas superações, e como isso vai e vem na nossa vida de maneira cíclica, ou quando a gente se permite escolher isso. Então é um livro super interessante. E eu tirei desse livro 5 ideias para a superação da insegurança. E a insegurança, segundo os autores, né, do livro, ela está muito relacionada à aceitação externa. Não vou entrar em detalhe porque é uma longa conversa para a gente chegar nisso, mas você já vai revisando aí que na fonte de grande parte dos problemas que levam ao medo e à insegurança há uma questão de aceitação externa, tá? A gente já falou um pouco disso quando eu falei aqui de autossabotagem e autocobrança exagerada, mas tem fundo na questão da segurança individual, da individualidade emocional, do autocuidado, do amor próprio e as repercussões disso, tá? Então, 5 ideias para superar a insegurança a partir do livro A Coragem de Não Agradar. A primeira: o passado não define você. As suas inseguranças são frutos de escolhas atuais sobre como interpretar a sua história. E nessa perspectiva você pode mudar a sua narrativa. Mudando a sua narrativa, você vai mudar as suas escolhas e vai mudar os resultados que você possa ter. Então o passado não te define. A segunda ideia: a opinião dos outros não é um problema seu. Agradar leva à ansiedade. Concentre-se no que você pode controlar, que são suas ações e seus valores, tá? E assim você concentrando-se nas suas ações e nos seus valores, você vai começar a não ligar para o que os outros falam. Poderia fazer um paralelo aqui àquele livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Tá olhando para mim aqui na minha estante, que é um livro muito bom sobre essa questão do conhecimento pessoal, da autoaceitação, do amor próprio e da maneira como você deverá deixar de considerar que opiniões externas definam as suas questões internas. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de... agora falhou o autor. A terceira ideia: as relações interpessoais são a chave. O medo e a insegurança nascem da comparação, quase sempre. Quando você se vê igual aos outros, a necessidade de provar algo desaparece. Então, quando você se valoriza e se vê no mesmo patamar dos outros, com o mesmo potencial dos outros, você passa a não ter a necessidade de se comparar, tá? A quarta ideia: a autossuperação acontece na ação e não na
elucubração, tá? Você não vai resolver nada pensando. Haja e a confiança virá como consequência. Erre, permita-se errar e conserte os erros, e assim você vai ter a solução para todos os problemas que se interpõem para você ou que você cria para você, tá? Então a autossuperação acontece na ação e não no pensamento. E a quinta ideia, o presente é onde a mudança acontece. A insegurança se dissolve quando você foca no que não pode fazer agora, no que você pode fazer agora. A insegurança se dissolve quando você foca no que você pode fazer agora, sem se preocupar com o futuro e sem remoer o passado. O presente é onde a mudança acontece, tá certo? Então, a partir dessas 5 ideias, você tem pistas aí para começar a rever a maneira como você escreve a sua história, como você aborda seus projetos, como você se relaciona com as pessoas e como você vive o seu dia a dia na forma das suas escolhas e das suas ações, tá? Então, é aquele velho conceito, vai com medo, né? Então, você vai em frente, vai com medo, você vai inseguro. Importante, não projete seu medo e a insegurança nos outros. Use as pessoas de coragem como guias e modelos. Não tente colocar eles no seu nível, tá? Você vai se dar mal. A única coisa que você vai conseguir é ficar mais sozinho. Até que um dia, se você for em frente com medo, com insegurança, se você agir, concentrar-se na ação, fizer o que você tem controle, se concentrar no hoje, no que você pode fazer agora, em algum momento você vai notar que você já superou o medo e a insegurança, já deixou isso para trás, tá bom? Espero que tenha contribuído. Deixa aí seu comentário. Cara, tá raro, né, o comentário, parece que eu mato a charada toda aqui, ninguém se sente tocado, ferido, ultrajado, invadido, não tem como protestar, e aí para não ficar elogiando sempre o mesmo elogio, vocês já não comentam, ou então não chegam no final desse cumprimento que eu peço que você comente, siga, se inscreva, sei lá, faz alguma coisa para eu saber que você está vivo, que você chegou até aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu acho que eu vou voltar com um vídeo dando uma pitadinha sobre o livro A Coragem de Não Agradar.